Olá pessoal, tudo bom? Estamos aí mais uma vez, hoje para tratar de um tema muito importante, certo, Fernando? Certeza, como todos os outros. Certo, Reginaldo? Sim, Então, um tema importante pro concurso aí que vocês estão pleiteando uma vaga ou vão pleitear aí. Perfeito. Então, hoje, como puderam perceber, não estou só eu e Fernando, só eu e Reginaldo. Hoje nós estamos aí em um trio forte para que você possa se preparar. O tema de hoje é digitação. Então vamos lá. Vou começar, quem começa? Vou começar primeiro falando da digitação. Então, nós estamos mais focados hoje no concurso do TJM. Vocês sabem que está aberto aí edital, grande parte da galera está se preparando, TJM do estado de São Paulo, e a gente está hoje para falar especificamente da segunda fase, que é a digitação, que muitas vezes vem a ser a vilã de alguns, né? Então, por favor, pedi para o meu primo aqui, Reginaldo Éder, começar falando, ele que é escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça, tá? Comum hoje do estado de São Paulo, e que já passou por esse momento. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho, como foi, Reginaldo, aí tua preparação para a prova, acredito, de 2010, né, que você fez? Isso, eu sou, como o Peterson falou, sou atualmente escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça Comum do estado de São Paulo. A minha preparação foi assim, na realidade eu não tinha muita prática em digitar. E aí eu tive que, depois que eu fui classificado, teve a convocação, a partir do momento que eu me classifiquei, eu comecei a treinar. Treinava, perguntava e ia treinando, digitando, colocando os textos em 1800 caracteres, como pedia, e com barulho, tentava, com um ambiente barulhento, porque eu já tinha tido um toque de outras pessoas que fizeram, que lá ia ter o barulho, porque se você faz, você faz junto com outras pessoas, os outros candidatos também estão. Então, é muito barulho. Então, a gente tem que sempre tentar se ambientar o máximo possível. Colocar as dificuldades ali que possam surgir já no seu treino, seria isso? E o que acontece? A minha sorte, talvez, é que naquele momento a prova de escrevente, inclusive hoje também é apenas eliminatória. Aquele do TJ comum, é apenas eliminatória. Não é o caso dessa do TJM, que vocês estão pleiteando essa vaga aí. Então, eu só tinha que fazer o mínimo. Mesmo assim é difícil, a pressão é grande. E vou dizer, se a pessoa não tem uma prática, naquele momento ela pode se perder e colocar tudo por água abaixo. Então a realidade, Reginaldo, Fernando, aí é que tem que se preparar. Tem que começar a digitar com os textos que tiver, começar a se ambientar ao teclado, né? Mas é fatível. Sim. Se ambientar ao teclado também é muito importante. Inclusive, se você puder ter acesso alguns dias antes, você saber onde, vai sair publicado onde vai ser feita a prova, você poder ir até o local e inclusive ver o tipo de teclado exatamente é importante, porque existem teclados que são um pouco mais duros, outros um pouco mais moles, e enfim, é importante também, você tem que sempre estar ali se preparando ao máximo. Beleza, então pegamos esse primeiro relato do Reginaldo. Agora eu vou pedir pro caríssimo Fernando aqui com a gente, Fernando Souza, que ele também dê um relato a ele que tem uma certa experiência, talvez um pouco traumática, porém uma certa experiência em provas. Quantos foram, Fernando, aí? Então, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com o meu amigo Peterson, hoje acompanhado do nosso primo aqui e escrevente técnico judiciário do TJ, da Justiça Comum. O cara que está no cargo como ele bem lembrou. E olha, o cara está no cargo hoje que você almeja e vai estar também. Então o importante esse tema de hoje é importante porque esses concursos de tribunais, em especial o tribunal aqui do estado de São Paulo, ele não é só uma fase, ele tem duas fases, né? Duas fases. Então, para você ser aprovado, você tem que ter um êxito nas duas etapas. Então não adianta só passar em uma e não na outra. Geralmente você já se vê
no cargo, mas não, um passo de cada vez. Primeiro a fase objetiva, Objetiva que é necessário. depois a prática, um Perfeito. passo de cada vez. E a famosa prova prática, a digitação, é aquela que eu tenho alguns episódios para contar aqui. Por favor, nos relate, Fernando, por favor. Rapaz, toda vez que eu lembro, eu sinto, volta aquele trauma na minha cabeça. Então. Porque, pasmem, eu já reprovei 3 vezes na prova prática. Então eu sou um exemplo também, porque nem sempre é sucesso. É como a gente já falou, nem tudo é sucesso. Nem Existem tudo é as sucesso. quedas e para vocês verem que mesmo assim não desistiu. Continuou persistindo. Não desistir. Aliás, você tem que se levantar cada dia, porque é terrível você reprovar, é terrível. Quem reprovou sabe. Fernando, Uma das experiências do Fernando, inclusive, é que ele estava a colocação dele que saiu previamente era de quarto colocado, né, Fernando? De quarto, Quarto. bem lembrado. Quarto colocado da primeira fase. na primeira fase no concurso de Itanhaém, né? Escrevente. A comarca aqui da cidade, da Itanhaém, região. circunscrição de Itanhaém. E eu só tinha que manter a minha colocação, porque era Era eliminatória. apenas eliminatório. E esse do TJ militar classificatório e eliminatório. Há uma diferença quanto aí, menos errar, mais mais eleva a alto tua ficará. nota. É. E- Completando o texto e não tendo excesso, ou no caso digitar menos, maior será a sua nota, né? Sim, Tem lá sim, uma sim. porcentagem que é descontado para cada erro ou excesso, ou algo que não seja fidedigno ao texto original que vai ser disponibilizado pela banca. É importante falar, Peterson, quanto eu preciso acertar para estar na prova prática do concurso do TJM? Quantos irão ser chamados para a segunda fase? Então, para a segunda fase, serão, conforme o vídeo passado que nós já passamos, que agora não tem os dados aqui, Fernando, na mão, mas serão bastantes, são aproximadamente aí, tá pessoal, tá no outro vídeo, são 100 pela lista geral, 24 por afrodescendentes. 120 na lista geral. Aproximadamente Ou isso. seja, 120 na lista E geral. mais 3 ou 4 afrodescendentes, 6 deficientes físicos. Exato. Ou seja, muitos serão convocados. Sim, até porque é um concurso com. A gente não entende exatamente por quê, porque é igual o escrevente, Sim, o outro escrevente, né, do TJ comum, com as mesmas vantagens aí. Só que as inscrições são menores, a concorrência é um pouco menor. Então vamos lá, continuar em cima do tema. Digitação é importante. Fernando, onde você acha que errou na tua preparação? Olha, eu nunca tive aquela prática assim de digitar, né? Eu lembro que amigos meus antigamente, desde a época do extinto MSN, o pessoal costumava teclar, então o pessoal já tinha uma certa habilidade. Eu Legal nunca isso, tive. Então legal. essa habilidade veio lá de trás. Alguns amigos meus já tiveram, tem uma certa prática com teclado. Eu não. Eu tive que aprender, eu tive que conhecer o teclado, eu tive que viver, dormir com isso aqui. E mesmo assim, não foi suficiente. Então, é interessante que você faça desse aqui o seu grande amigo, Teu parceiro, teu parceiro, porque é ele que você vai trabalhar com ele, lógico. entendeu? Mas um adendo aí, Fernando, a sua observação, que é importante, mas nem sempre, porque eu tenho certeza que você, até por esse relato, você estava muito preparado e existe um problema chamado nervosismo, um problema psicológico ali na hora, Acontece. que isso às vezes, se você não domina muito bem aquela coisa tanto assim, ainda que você esteja bom, às vezes não é suficiente. Então, quanto mais você puder dominar, você tem que dominar, porque na hora é outra coisa. Sim. Eu tenho só um relato em relação a isso. Para vocês terem uma ideia, no concurso, eu não lembro o ano, mas teve um concurso de oficial de promotoria, o Fernando vai lembrar, Sim. 2012. 2011. Saiu a classificação, eu fiquei em primeiro lugar quando saiu a classificação. Depois, na prova de digitação, já no sistema eliminatório classificatório, a minha nota foi tão ruim que de primeiro lugar eu passei para 59º. Então, vocês terem uma ideia. E eu já era escrevente, ou seja, já tinha passado numa prova de digitação há um ano atrás.
Então, mas como eu queria tanto esse cargo, por eu estar trabalhando em São Paulo na época como escrevente e oficial de promotoria ser em Santos, talvez aquilo me impressionou de determinada forma que quando chegou na hora de fazer a prova eu não tive o psicológico, eu não estava muito preparado psicologicamente, não soube lidar ali com a situação e me senti muito pressionado e foi aonde eu obtive a nota quase mínima, passei por mera sorte, tanto que fiquei de primeiro, passei para um dos últimos. Então, legal aí o relato inicial, né? Porque esse vídeo está apenas começando. Relato inicial do Reginaldo, do Fernando. Assim, uma coisa que fica aqui no ar é o seguinte: esteja você preparado ou não tão preparado, porque eu sei bem o caso do Reginaldo, ele não estava tão preparado como em uma outra vez que eu vi o Fernando, que eu considerava mais preparado, só que um passou, o outro não passou. O controle do nervosismo, você aprender a lidar com as dificuldades já no treino é muito importante. Então, digitar ouvindo música, pedir para as pessoas fazerem barulho, você coloca o texto ali, tenta digitar aquele número de caracteres que vai ter na tua prova, é fundamental naquelas provas em que ela é somente eliminatória. Você tem que fazer 5, na média de 0 a 10 tem que fazer 5. Já nesse concurso TJM, se atente, não adianta começar a digitar, testar se você consegue ou não, somente lá na fase depois que sai a classificação, porque dela até a prova prática são aproximadamente 2 meses e meio, 3. Então existem pessoas que estão na frente, né? Então, inclusive, enquanto você está assistindo um vídeo, se puder ir digitando já e treinando, perfeito. É bom, então isso é importante. Porém, como vocês viram, é possível. Existem pessoas, por exemplo, eu vou dizer agora meu caso aí, Fernando, Reginaldo, eu acho que é um pouco diferente o meu caso do deles. Porque eu, por sorte do destino, eu fui um privilegiado. Por quê? Porque eu, quando fiz meu ensino médio, eu tive uma matéria chamada de digitação. Então, por 2 anos, eu aprendi as bases da digitação. Então, assim, eu tive essa felicidade de estar num colégio em que eu tinha as bases da digitação, eu tinha provas, eu tinha uma matéria específica chamada informática, que tinha dentro das matérias por 2 anos de digitação. Então, eu já parti de um nível alto referente à digitação. E mesmo assim, como que era a minha preparação? Porque eu fiz, para quem não saiba, eu fiz as últimas 3 provas da VUNESP de digitação. Todas aprovadas? Todas, por sorte, por essa coisa também, por eu conhecer bem, eu conhecia muito bem a parte de digitação, então era meu carro forte ali, tá? Então eu fiz as 2 últimas do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, 2014 e 2015, e eu fiz também a prova de digitação de oficial de promotoria, o último concurso do Ministério Público de São Paulo. Perfeito. Obtive êxito nas 3, porém digo, meu caso é um pouco diferente. De todo modo, eu copiava vários textos distintos da internet que falavam sobre todos os argumentos possíveis e imagináveis, porque você não sabe o que vai aparecer na tua prova de digitação. Eu jogava no Word, colocava lá o conta-palavras para ver se tinha, eu colocava de 1.800 a 2.000 caracteres. Em vez de 11 minutos, que serão 11 minutos na tua prova, eu colocava 10 minutos e tentava digitar naquele tempo. Olha, só uma brincadeira, 11 minutos, que na verdade passou mais rápido que 11 segundos. E digo, eu de toda forma, não é querendo desanimar, não é por o controle emocional é diferente da técnica, certo? Eu tinha técnica, só que teve um amigo, um grande amigo aí que inclusive, ele não está aqui participando, mas ele já passou por uma prova de digitação também, que ele me disse uma frase que pra mim dificultou um pouco. Talvez te ajude, eu tenho que falar aqui. Na primeira prova de digitação que eu fui fazer no Tribunal de Justiça, ele me disse o seguinte: Peterson, só toma cuidado pro coração não disparar. Putz, cara, aquilo pra mim foi um pesadelo. O coração disparou. Porque assim, aquela frase pra mim, eu fiquei com muito aquilo na cabeça. Ele falou, não, chega lá tranquilo, só que não deixa o coração disparar quando todo mundo começar a digitar. E aí na hora que eu ouvi, bum, 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 mesmo com toda a técnica, o coração disparou. Isso foi um pequeno descontrole emocional, meu ver. Que talvez pra você sirva, tipo assim, você vai se atentar e você consiga se controlar melhor, tá? Porque tem mais, essa prova, ela vale você digitar tudo e que você
Porém, eu quero dizer uma coisa, e que você erre o menos possível, certo? Porque ela é classificatória. Porém, eu quero dizer uma coisa referente ao TJM, que é diferente do concurso de oficial de promotoria de 2011 que o Reginaldo prestou, Fernando. Que é o seguinte: vocês vão de concordar comigo que você ficar classificado, mesmo nas últimas posições do Tribunal de Justiça de São Paulo, é diferente você ficar em oficial de promotoria? Com certeza. Provavelmente você vai ser chamado da mesma forma. É diferente. O TJ ele tem o costume de zerar as listas, né? Zerar as listas. Ou seja, O TJ militar, o TJ comum. se classificou, tá na lista, Fez a digitação, fez lá mais ou menos a nota mínima. aguarda a nomeação. Então, essa é a diferença do concurso TJM. Às vezes não precisa você fazer a nota máxima. Também nem ficar desclassificado, porque senão você não está na lista. Mas se fizer algo de bom ali, você fica ali no meio do bolo, você provavelmente... E um detalhe também, não desanimar, por exemplo, não tirou uma nota legal, se classificou, não tirou a nota legal na primeira fase, Tranquilo. tem essa oportunidade de você Sim. ultrapassar aquele que foi melhor na primeira fase. Assim como muitos me ultrapassaram naquele Entendeu? momento. Porque é classificatória. Perfeito. Entendeu? Você pode subir. Você que não foi tão bem na primeira fase, você pode ultrapassar e galgar colocações bem melhores. E aquilo que a gente falou também, mesmo que você... Vamos fazer um exemplo, você vai... passa no limite ali da nota de corte, classifica, passa no limite da outra, você fica entre os 100, provavelmente vão te chamar. Nos próximos anos aí de vigência do edital, provável que vão te chamar. Não, você não tem que fazer o máximo. Vocês perceberam aqui que é necessário fazer um bom trabalho na digitação, porque eu digo, ela é tão importante quanto a própria prova objetiva. Sim. Se bobear, Sim, né? sim. É. O peso é o mesmo, né? O peso É. pra mim é o mesmo, porque você tá disputando vagas ali, colocações, tanto numa fase quanto na outra. Só uma observação também às palavras do Peterson. Ele mesmo, como ele disse, ele teve aquele momento de nervosismo pelo que aquele rapaz falou para ele. Mas isso ele pôde contornar porque, como ele mesmo disse, ele tem a técnica. Sim. E às vezes aquela pessoa que não tem a técnica, se ela não estiver muito concentrada, já fica muito difícil. E ele teve condições de reverter isso, porque a técnica que ele Suprimiu a técnica supriu esse nervosismo. Então, pessoal, é o seguinte, só finalizando aqui, se você se sentiu bem na prova, você deu aquela sensação de que você realmente fez uma boa prova, não espera a lista para saber quem é que vai fazer prova prática, qual a nota de corte, não. Começa a partir do dia seguinte. A partir do dia seguinte totalmente você começa. Focado, né? Começa Totalmente. e treine, Muito bom. e treine, e treine. Usem as dicas que a gente falou aqui para você. Não se deixe levar pelo fato de, se você é uma pessoa que você possui uma técnica já em digitação, não se deixe levar por isso. Mesmo assim, Mesmo pratique, assim, pratique. É o caso do Peterson. No meu caso, eu não era tão especialista quanto ele, mas pratiquei, e o Fernando também. E é isso aí, essas são as dicas finais. E só querendo aqui agradecer o momento, agradecer a oportunidade e o convite desses rapazes aqui que eu tenho grande admiração. O Fernando, concurseiro desde a época que a gente trabalhava junto lá na prefeitura de Praia Grande aqui. Enfim, o Peterson iniciando agora, mas com muito potencial também. É uma honra estar aqui junto com eles dois. E olha, pessoal, uma pessoa que está exercendo a profissão. Ele é escrevente atualmente, então é importante. Até agradecer a presença dele aqui, espero que ele retorne nos mais próximos temas vídeos. aí. E só dar uma finalizada, minha parte para finalizar. Olha, alguém deve estar pensando aí que eu não treinei. Eu treinei bastante para essa digitação. Treinei bastante. Analisando todas essas minhas reprovações, o fator comum que ele deixou bem claro, o Reginaldo, é o seguinte: é o nervosismo. Ou seja, é aquela sensação, quando o fiscal grita já, começa aquelas tremedeiras no dedo. Até o dedo parar de tremer, até esse dedo parar de tremer, quase foram 2 minutos de digitação. Então o fator principal, eu treinei.
Se você estiver pensando, olha, ele não treinou, eu treinei. O fator principal foi o nervosismo. Então, controlem-se. Hajam tenta, que nem ele comentou, não deixe o coração disparar. Essa é importante. Então é o seguinte, eu reprovei 3 vezes, então eu sou o lado da reprovação. Eles tiveram sucesso. Então aqui tem para tudo quanto é lado. Tem o lado de quem reprovou e de quem passou. Isso é importante, nem sempre a gente vê, né, esse tipo de relato. Todo mundo só passa a aprovação, só vende a aprovação. É verdade. Não é assim. Então tem a reprovação também. Então, galera, meu conselho é estudem treinando. Tem como estudar para a primeira fase, fazendo resumos e digitando. Também, você já vai sentindo ali o clima, já vai faz um cronograma ali do que você vai passar, né? Às vezes a atualidade, você escreve algumas coisas, você repassa no computador. E só para finalizar, a minha parte é essa aí. Eu tentei passar para vocês a minha experiência. E durmam com ele, viu? Pensam nele. E treinem bastante, viu? Um abraço aí, pessoal. Eu agradeço aí a oportunidade também pro Pedro. Só então, também para finalizar a minha parte, vou colocar uns pontos aqui rapidinhos, também relevantes. Lembre-se que o teclado a ser utilizado na prova é no estilo configuração brasileira, BNT2, conforme esse que está aqui, tá? Mais ou menos isso daqui, ok? Então, não adianta vocês pegarem e ficarem digitando no notebook, é diferente. A sensação é muito diferente. Pega, conecta o teu teclado ali, coloque uma mesinha, espaço curto e digitem ali, tá? Montem um cenário, como a gente tentou passar aqui para vocês, ok? Então, eu vou ter que até colocar uma coisa aqui, Reginaldo, que algumas pessoas aí no canal já me pediram e eu não posso, então vou ter que estender um pouquinho o vídeo, porque eu não posso deixar de falar disso, porque esse vídeo é principalmente para vocês que estão acompanhando a gente, que querem, que acreditam aí naquilo que a gente está fazendo, né, na nossa experiência. Então muitos me perguntaram aí como funciona, exatamente como está funcionando a prova aí da VUNESP, como que o cara chega lá, o cara vai para a prova, o que o examinador fala, que algumas pessoas querem ter essa sensação. Elas querem se ver, lá como a gente fala que a pessoa quer se ver no cargo, às vezes a pessoa quer se ver na segunda fase da digitação. Então, como eu fiz as últimas 3 provas aí da VUNESP, então eu vou te falar, é mais ou menos assim, você chega até o local da prova, ok? É recebido como se fosse na prova objetiva, só que com uma quantidade bem pequena de pessoas, né? Até parece que você está num cursinho, um pouco menor, porque não tem aquela quantidade da primeira fase, são pouquíssimas pessoas. Você primeiramente vai para uma sala, ficam todos sentados ali, e aquela sala não é a da digitação. Você fica ali uns 10, 15 minutos, ok? Depois vem um fiscal, pega todo mundo, forma uma fila e aí conduz de 20 em 20 para a sala da digitação. Aquela não é a sala da digitação, mas é a sala onde já começa a te deixar nervoso. Se você não controlar. É por isso que eu estou falando isso, porque eu também tive esse momento. Então eu comecei a ficar nervoso ali, onde vai vir o computador, cadê o computador? E essa régua, saiu para quê? Então lá na hora da prova, quando você entrar, então eles te deixam numa salinha, depois te conduz, o examinador te conduz até a sala, que é um laboratório de informática. Ali vai começar a tua prova de digitação, porque ali é o laboratório. Você vai sentar, né, os candidatos ali em filas, aí depende do laboratório, mas de 5, 6 por fila, ok? Aí você senta, o examinador ele ainda vai te dar 2, 3 minutos para digitar livremente, ver se tem problemas no teu teclado, ok? Então, sim, olha, tem isso aí. Para não prolongar muito, e falando em problema, numa das minhas provas, numa das minhas reprovas, sem querer encostei nos fios embaixo do computador, e imagine, você nervoso, o computador apagou. O meu computador apagou. Alguns cuidados. Aí, recomendo, levanta a mão, chama o fiscal. Exato. E me trocaram de máquina. Agora imagina a sensação. Você tá ali, do nada, todo mundo no computador. Já deu um pouco de dificuldade. Já é uma coisa que já atingiu ali o seu psicológico. Entendeu? Naquele momento. Imprevistos acontece. Então não esqueçam disso. E, de toda maneira, na prova de digitação você tem todo um respaldo, tem a calma. Você vai estar lá na sala, então eles dão esses 2, 3 minutos, vocês testam. Se tiver problema normal, o examinador ou vai te colocar em outra turma, que eu já vi acontecer, na próxima turma para digitar,
ou ele te troca de máquina, ok? E depois o que acontece? Depois ele fala, ó pessoal, agora ele te dá todas as instruções, vai lendo, não tem como você ser pego ao acaso ali, ok? Então chega um momento que eles falam, ó, agora se prepare, né? Aí todo mundo se prepara lá. Aí ele fala, quando eu falar já, vocês comecem a digitar e dali até os 11 minutos, o que acontece? Você digita tudo aquilo que você puder, que você quiser. E depois, até acabar os 11 minutos, se você terminar com 9, por 2 minutos você pode corrigir nos erros, ok? Atenção principal, que o Fernando sabe bem disso. Cuidado para não pular linha ou digitar uma linha a mais. Isso elimina você da prova, certo? Pulou uma linha. Então, você vai ter uma régua lá também. Você pode testar na sua casa, isso a gente não pode esquecer de falar. Se você quiser ir com uma régua, é praticamente uma página inteira, bem espaçada, certo? Sim. Bem espaçada, uma página inteira de sulfite, bem espaçada, dá aproximadamente 1800 caracteres. Tente reproduzir. Você pode ir descendo com a régua e digitando, você vai ter que se virar. Desce a régua e digita, desce a régua e digita. Ou eles te dão uma caneta também. Então você pode também digitar uma linha e riscar. Digitar, porque o importante, além de digitar, você não pular a linha ou digitar uma linha a mais. Até porque, nesse caso de pular a linha ou digitar uma linha a mais, significa tudo os erro. 100 erros. Tudo, aproximadamente que você e você ultrapassa os 100 erros que são permitidos. E agora falando como candidato que está nos assistindo, posso levar relógio? Relógio para prova de digitação? Que eu me lembro, não. Pode, Fernando? Eu não lembro. Não. pode. É a que eu fiz, não podia. Não pode. Não, não pode. Entendi. Assim, até porque pode dar alguma vantagem para um outro candidato que vai... Aliás, eu acredito que isso ia prejudicar. Porque imagina eu tô ali olhando o relógio. É que na realidade o controle do tempo ele tem que ficar a critério do fiscal, naquele momento o examinador. E tem mais uma coisa, caso no meio da tua prova dê erro no sistema também, eles têm lá à disposição deles, até por normas legais, você levanta a mão que não é culpa tua e ele faz sempre a mesma coisa que eu falei antes, ou ele te troca de máquina, ok? Sim. Ou ele te manda para a próxima turma do próximo horário ou do próximo dia, porque às vezes são em dias variados. Então, eu finalizo aqui minha parte, eu deixei esse relato para aqueles que precisavam disso, isso eu acho importante, eu não tinha essa informação quando eu fui fazer minha prova, então eu acho importante a pessoa saber também o passo a passo. Isso hoje é adotado, tá? Acreditamos que funcione, seja a mesma coisa. E é isso aí, a nossa intenção é só ajudar, porque como ele falou, muitos estão com dúvidas. Já nunca fizeram a prova de digitação, então é importante. Claro. Importante ser errado. Entendeu? É muito importante, porque hoje você está passando o que você queria anteriormente. Alguém para falar. Eu não encontrava isso no canal em local nenhum, nem na internet. Alguém para falar a sua língua, ou seja, o que se passa. O que se passa ali quando tu entra ali, o que acontece. Então você sabendo, você simula. Porque eu acredito muito em simulado, eu falo muito disso, né? Você simula as realidades e você vai com aquilo na cabeça. Isso é a mesma coisa de você ir a um local e você saber o endereço. É diferente você ir em um local que você não conhece. Quando você sabe o endereço, tudo fica correto. Então, e tem outra coisa também. Se nós esquecemos de falar alguma coisa, deixa um comentário, deixa uma pergunta lá embaixo nos comentários. Não esqueça, sempre a mesma coisa que a gente pede. Dê o seu joinha se você gostou, se isso te ajudou, se não ajudou também, nós entendemos. Deixe um comentário para que nós possamos dar dicas úteis, né? Aproveite também o Reginaldo aqui como escrevente para perguntar um pouco da profissão. Ele está aqui para responder, para ajudá-los. Estou para ajudar, pode contar comigo aí no que vocês precisarem. E eu quero muito que vocês sejam aprovados tanto no TJM, mas se não for, que sejam no TJ, que está para abrir, e que logo venham trabalhar, que o meu cartório está precisando de muito escrevente. Então, eu conto com vocês, espero que vocês estudem bastante. E não é difícil, basta só ter foco. É possível, né? É possível, eu sou uma prova viva, o Peterson provavelmente está para ser nomeado, logo será. O Fernando teve esses percalços na prova de escrevente, mas sucesso, poderia estar hoje também. Então, ou seja, é possível, isso é o mais importante. O importante é não desistir e dar essa continuidade aí. Valeu? Então, obrigado pessoal, finalizando aí de vez, agradeço a presença Fernando e Reginaldo e até mais aí para um tema importante.
simples que pode fazer a diferença para você. Valeu!